Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Em 64 eu estava aqui. Eu saí daqui em 74. Em 74 eu tinha terminado o 2º grau e foi o momento assim mais crucial, que deu uma baita enchente, eu lembro que deu, em março ou em fevereiro, e eu em abril eu fui para Curitiba. Nenhuma, nem quando eu saí daqui eu não tinha consciência política de... Eu tinha alguma consciência do que eu tinha recebido do MDB e da Arena, que meu pai contava, mas não tinha nenhuma consciência do que isso significava. Então, que existia uma ditadura, eu sabia, mas não o quanto era ditadura. Eu sabia porque meu pai dizia isso, a gente ouvia, era o que chegava aqui. A gente não tinha informação. A informação correta do que histórica, né, do que ocorreu exatamente, e de como as coisas aconteceram, eu fui tendo na universidade. Era longe, não era aqui a gente não tinha notícias, né? Então, mas era uma coisa que era nível de Brasil, né? A gente ouvia falar, a gente sentia pela mídia, pela televisão, né? Que a televisão era o forte da época. Não, aqui meu pai conversava, meu pai discutia com o PMDB, que era o Manda Brasa, né? Mais um movimento de massas. E a compreensão da ditadura, ela era, digamos assim, limitada. Eu lembro que meu pai falava, mas limitado bastante aquilo que ele vivia. Então, meu pai, eu acho que nem sabia dos movimentos sindicais de Criciúma. No 7 de setembro, eles estavam com uma tarja preta, né? E eu achava aquilo lindo, mas eu não sabia o que era na real que estava acontecendo. Mas eles faziam alguma manifestação a respeito da questão da ditadura militar. Eu era pequena, né, ainda, mas eu achava legal. Tinha, assim, um pessoal ali, né, que estava nessas pequenas manifestações estudantis. Mas isso ali ainda era na questão, acho que já na década de 80, né? Mais um pouquinho, né? Porque até antes eu não lembro de ter discutido em sala de aula sobre respeito de ditadura. Mas a compreensão a respeito da ditadura, eu não vejo assim como tendo sido um impulsionador, sabe, da vida política local. Eu não lembro de ter visto, não lembro de ter ouvido assim eles dizerem, não, nós temos que ajudar a derrubar a ditadura. Não lembro disso. Eu me lembro de derrotar o PDS. A Arena, derrotar o PDS. Era uma coisa muito escondida mesmo. Era uma coisa muito clandestina, porque a gente não entendia nem as canções. Hoje você é quem anda falando a palavra, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que tentou inventar toda a escuridão. Você que inventou
mais pesava para a gente era essa questão da diferença social, né, das injustiças, de poucos ter muito e muitos não terem nada, era por aí. Então, nasceu lá dentro da própria visão religiosa, né, de uma sociedade mais justa, de, um, de uma divisão mais equalitária, né, entre as pessoas. Então, lembro do período ali que a gente estuda o período de Médici, né? O milagre econômico, mas a sociedade, ela vivia um arroxo salarial, havia uma inflação e uma marginalização. As pessoas, por falta de terra, correram para as cidades, né? Ocupando também essas áreas de morro, criando favelas e tudo. Então, assim, houve uma desigualdade social tremenda. Porque a gente só tinha a democracia a nível de cidade, né? Agora, a nível de estadual, a gente ainda não elegeu o governador, a nível federal, a gente não elegeu o nosso presidente. Então, claro que isso fazia mal, né? Para quem tinha anseio de liberdade, de poder participar do processo, isso era doído, né? Fazia mal, criava um mal-estar, né? Eu ingressei na Pastoral da Juventude e, digamos, na Unijur, que era União dos Jovens Uruçanguenses, já adolescente, né? Nós começamos num grupo no Centro Social Urbano, a nossa ligação era com a igreja. E claro que visava a formação religiosa, sem dúvida nenhuma, e como o próprio Evangelho já nos orienta, aquela vontade de uma sociedade justa, de uma sociedade mais igualitária, que não houvesse pessoas com muito e outras com nada, isso já fazia parte, era o Evangelho, né? Porque aí também a universidade, o meio acadêmico também interferia no nosso posicionamento, né? Quando a gente entrou na universidade, por exemplo, a gente tinha uma disciplina que era Estudos dos Problemas Brasileiros, né? E ali se discutia o momento que a gente estava vivendo, né? As informações que eu comecei a perceber foram informações que vinham da universidade. E aí, claro, com os colegas, você vê um colega que faz uma coisa aqui, outro colega que faz outra coisa lá, questionando o ensino oficial. A gente encontrava o pessoal de esquerda nos corredores, chamando para reuniões. E aí, sim, com o pessoal que a gente começou a se encontrar nesses eventos, era o pessoal daí da esquerda, que era clandestino. Então, assim, não tinha... E nesse ínter eu já fui convidada a participar do PMDB. Já era PMDB, 77. E essa consciência mesmo a gente eu fui tomando na faculdade. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. O que aconteceu foi assim, nós organizamos um retiro, né? Então era comum a gente ter os retiros, acampamentos, era comum. Então a gente fez um retiro no Clube dos 13, na sede do Clube dos 13 no de Vila. E lá nós tivemos várias palestras,
vários estudos, várias mesas redondas, e a gente discutia isso que eu falei antes para ti. Nós tínhamos uma formação religiosa, mas também com uma preocupação política social. E no retiro em si, não tivemos essa ideia de fazer algo, uma manifestação. Não foi discutido em momento algum, vamos organizar isso. No caminho de volta, nós viemos todos a pé, é que surgiu a ideia. Bom, mas se nós estamos insatisfeitos, por que a gente não demonstra isso? Eu não quero estar enganado, mas no dia seguinte era 7 de setembro. Então, a nossa mobilização ela foi rápida. Ela foi rápida e vamos fazer dessa forma. E a gente fez. A gente fez assim. E naquele ano os escolares todos desfilaram e nós viemos no final. Nós viemos no final sem ninguém falar nada. Ela foi silenciosa. Ela tinha a batida de um tambor e uma caixa, e nós postávamos cartazes, só. Não tinha um grito de ordem, nada, era só daquele jeito. E aquilo ali impactou, né? Quem estava ali, assim, ficou... a gente tinha aplausos, a gente tinha olhares preocupados, porque pensava no que podia acontecer, mas a maioria da população que estava ali apoiou, sim, aplaudia, falava, vocês estão certos, é isso aí mesmo, nós temos que fazer uma coisa assim e tal. Foi um ato muito importante, porque mostrou a nossa vontade, a nossa indignação com a situação do país da época, a nossa falta de liberdade. Então para nós foi muito importante. Porém, nós passamos dias de muita tensão. Por quê? Porque uma parte da população, a maioria da população aprovou o ato, mas houve um outro grupo que não gostou, que nos colocava como subversivos, como palhaços, vários, né, como baderneiros, nos enquadrou nessa posição. E isso trazia preocupação, por quê? Porque o que a gente ouvia, vocês vão ser presos, nós maiores, vocês vão ser presos, vocês vão sumir, que era toda aquela história da ditadura, né? Vocês vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A gente ouvia muito isso. Vocês vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Então trouxe muita preocupação, tanto para nós, quanto para os nossos pais, né? Tanto que o padre Agenor, ele foi para a rádio manifestar também a preocupação e fazer a nossa defesa, porque a gente ouvia isso. Tanto é que nós começamos a perder nossos empregos, né? Então, eu perdi o meu emprego na época, eu dava aula no Caetano Besbate, né? Tanto que eu participei do desfile primeiro, como professor, e tirei o meu uniforme e voltei para o grupo da manifestação sem uniforme, sem identificação, né, como cidadão. Então eu perdi meu emprego. O Estélio Rodrigues, que dava aula, se eu não me engano, em Estação Cocal, perdeu também o emprego. A Gra, a Rita, que trabalhava no Centro Social, perderam também o emprego. E o Beto, que trabalhava no Bradesco, também perdeu. Depois, com o apoio do padre Agenor, com as conversas que a gente teve, eu fui o primeiro a voltar a trabalhar, né? Depois as meninas voltaram também e o Estélio também. Mas o Beto não. O Beto continuou, foi o que mais sofreu, né? Porque ele tinha uma função dentro do Bradesco, ele era funcionário do Bradesco. E ele perdeu, embora todo mundo tentou e até houve assim uma pressão em tirar conta do Bradesco se ele não fosse admitido, mas ele não conseguiu voltar. E eu não lembro assim de muitas frases, mas a frase que mais me marcou, porque era o cartaz que eu estava segurando, era um trecho do hino da República,
que era liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, para que ouçamos tua voz. Depois de eleita, eu fui vítima da extrema-direita, do comando de caça aos comunistas. Quando chegou em 82, que eu me elegi, mas também se elegeu o governador do estado, o DOPS foi aberto, eles abriram para conhecimento público. Então, depois aqueles arquivos todos foram para o arquivo público e eu mesma fui procurar e eu não encontrei a minha ficha. Eu me vi retratada nas fichas de colegas meus. A conclusão que eu tirei é que quem tinha mandato ou quem continuava na atividade política, digamos assim, algumas pessoas não acharam, eu fui uma delas. Depois eu tenho que voltar lá para ver, nunca mais voltei. Voltei uma vez só também, não haviam encontrado. Eu tinha que voltar lá no arquivo público de novo. Então eu via que eles anotaram o meu nome em fichas de outros colegas. Ah, teve uma reunião no Colégio Estadual do Paraná, depois teve uma assembleia dos estudantes no restaurante universitário, e realmente a gente fez muita greve, fez muito movimento, fez muita atividade na rua. Então tudo isso tinha os olhos, né, dos agentes políticos. Mas em 82, quando o Richa ganhou, ele abriu o DOPS, ainda tinha comando de caça aos comunistas. Eu, na Câmara Municipal, acho que tenho guardado ali, eu recebia cartas, né, anônimas, me ameaçando de morte, e também eu me lembro que eu recebi 2 cartas pornográficas. Eles usavam da pornografia para assustar as mulheres, né, e mandavam só para as mulheres. Eu lembro que eu recebi, rasguei, joguei fora e tal. E daí meu carro, numa reunião que teve, eu acho que foi uma reunião pela anistia, não pela anistia não, em 82 não tinha mais, movimentos sociais. Eles picharam meu carro, eu tinha um Fusquinha branco, que foi o primeiro carro que eu ganhei, que eu comprei. Com o salário de vereadora, eu comprei um Fusquinha branco. Fafá de Belém, lindo, com aquelas 2 lanternas atrás, eu achava lindo. Mas só sei que meu carro, naquela oportunidade de 82, foi totalmente pichado, com caveira, CCC, morte, não sei o quê, picharam inteiro meu carro. Presa eu só fui 2 vezes, mas logo fui solta. Fui presa num dia, fui solta no dia seguinte, e fui presa num dia, fui solta lá na frente. Prenderam aqui para mostrar serviço, depois lá na frente me soltaram. Mas nunca fui maltratada, nunca sofri nenhum tipo de pressão que não fosse psicológica, mas eu estava preparada. Digamos assim que eles me prendiam, dava medo, tinha medo de apanhar, porque vinham com cacetete, vinham com tudo, mas nunca me bateram. Todo regime totalitário ou ditatorial, né, ele busca um inimigo comum, né? Ele busca um inimigo comum. Então, em 64, o inimigo comum era o comunista, né? Essa ameaça comunista, o que leva, né, que era preciso, então, ter alguém, ter um partido, ter um grupo que tirasse o Brasil dessa situação de ameaça, né? Então, esse foi um golpe dado, né? Uma ditadura que levou 21 anos, né? Um período que levou 21 anos, e que trouxe bastante, assim, consequências negativas
para nós, tanto na educação, quanto na economia, quanto na questão social. Nesse período também não havia transparência na gestão das contas, né? Como há num governo democrático, né? Então, logo que começa a ter essa reabertura política, a gente começa a perceber, né, toda essa questão da marginalização e cada vez mais forte, né? Ainda está muito arraigado isso, ainda. E eu até acho que o nosso ato, ele foi significativo, mas ele foi pequeno em relação à luta de tantos outros, né, que deram a vida, que deram literalmente a vida para a gente chegar na democracia plena, né? Então, eu acredito que o nosso ato, ele foi assim, se ele não tivesse tido toda essa repressão, ele não teria tido não teria um significado tão grande, né? Talvez se tivesse, se as pessoas não tivessem se incomodado tanto, não teria dado essa repercussão, né? Alguns colegas meus entraram com processo indenizatório e ganharam, mas eu não me senti digna, sabe? Eu disse, não, eu sempre soube dos riscos que eu corria, eu sempre fui consciente que eu poderia ser presa, nunca fui torturada, então eu não tenho pelo que pedir indenização. Eu, particularmente, sinto orgulho de ter participado de algo assim, né? Porque hoje tu tens a liberdade de te manifestar, né? Hoje tu tem liberdade para se expor. Na época a gente não tinha, então foi um ato corajoso, foi um ato de coragem, quebrou, né, aquela passividade. Então naquela época era difícil fazer e a gente fez. Hoje está mais fácil, né? Hoje a manifestação é livre, né? E nós estamos num período muito delicado, muito delicado.